Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Davidson Borges, com o tema Paralisia e Autoestima. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Boa noite a todos, queridos companheiros da Rádio e TV Fraternal. Estamos aqui para trazer um pouco um tema que é muito recorrente no nosso dia a dia para o nosso bem-estar físico e espiritual. Então, antes de começarmos, vamos fazer uma pequena prece, elevando os nossos pensamentos ao plano espiritual e ao Mestre Jesus. Que o Mestre possa abençoar os nossos caminhos na vida, que possamos crescer cada dia um pouco mais e se tornar melhores do que fomos ontem. Que possamos crescer em direção à luz, às coisas boas, para que sejamos herdeiros do reino dos céus, como o Mestre Jesus nos prometeu. Que assim seja. Então vamos começar a analisar um pouquinho o tema de hoje e vamos começar com Lucas capítulo 15, versículo 18, em que ele fala assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Relevando, né? As coisas que o filho pródigo fez quando ele se atirou na vida, fez as besteiras, né? E depois voltou. Então, Lucas coloca aqui, levantar-me-ei em direção ao meu pai. Quantas vezes a gente não fica na ociosidade, na inércia, nós ficamos muitas vezes na indecisão de realizar alguma coisa, até mesmo porque fizemos algo que não deu certo. Ficamos num estado negativo na nossa alma. Isso atrapalha, às vezes, nós perseguimos os nossos ideais, tanto materiais como espirituais. Quando nós começamos a pensar em crescer e evoluir, começamos a ter a consciência da nossa jornada evolutiva e nos deixamos abater por essa indecisão, por essa inércia, essa ociosidade, muitas vezes a gente não consegue pesquisar e enxergar as causas que nos levaram a isso. Então, como que nós caímos normalmente nesses estados? Muitas vezes a gente não percebe. Não é da noite para o dia. É aos poucos. Algumas coisas que acontecem no longo do caminho. Muitas vezes é pelo nosso desleixo, pelo nosso desconhecimento e acomodação perante a vida. Às vezes a nossa teimosia também, a invigilância e as influências ao nosso redor. As coisas boas são fáceis de a gente lembrar e nos colocar para cima. Agora, as coisas ruins, as lembranças ruins, que começam a fazer que nós afundemos aos poucos nesse emaranhado de emoções, né? De desgaste, de desesperança, de problemas que não nos paralisam, não nos levam à frente. Então, vamos contar aqui, vamos incorporar um personagem, né? Dizendo assim, uma pequena história para a gente se colocar nesse dia a dia. Outro dia eu me olhei no espelho, acordei, me olhei no espelho, né? Aquele dia que você acorda inspirado, cheio de vida, de vitalidade, e olha no espelho e fala, nossa, hoje eu estou lindo, hoje eu estou maravilhoso, eu sou o cara hoje. Né? E a gente fica contente com o que a gente vê no espelho. Fala para si mesmo, você está ótimo, você é o cara. Né? E aí a gente resolve, como eu estou muito de bem com a vida, eu resolvi ir para o serviço a pé, porque é próximo, né? E vamos a pé para o serviço. E ao longo do caminho, andando, contente com a vida, né, nós encontramos velhos amigos, velhas pessoas, faz tempo que não vemos, né? E encontramos duas senhoras, e essas senhoras falaram, nossa, quanto tempo a gente não se vê, né? A primeira fala assim, você está barrigudinho, né? E a outra, percebendo, né, o que a outra falou, quis corrigir e falou, não, ele está um pouquinho fortinho, né? Isso para todas as mulheres, principalmente, sabemos que fortinho quer dizer gordo mesmo, né? E tudo bem, a gente deixa de lado, né? A pessoa faz tempo que não nos vê, estranhou, fez esses comentários, né? Mas a gente fica meio chateado um pouco com aquilo, né? Porque a gente não quer ouvir esse tipo de comentário, né? Mas a pessoa foi sincera, deixou, escapou, já foi.
Não tem problema, continuamos a nossa jornada para o serviço. E aí passa uma outra pessoa que também faz tempo que não nos vê, né? Um amigo, fala, nossa, quase não te conheci, né? Ainda bem que eu consegui te reconhecer no último ano, mas quase passei direto e nem te conheci. Você com esses cabelos brancos, né? Estava diferente, está meio diferente, não te conheci. Ou seja, está nos chamando de mais velho, né? Velho que somos, né? Então a gente fala, nossa, eu estou tão diferente assim, envelheci tanto assim. A gente pensa intimamente, né? Com os comentários dos outros. Então, olha a influência que os outros fazem conosco, né? E aí convida para jogar bola, faz tempo, a gente diz, vamos jogar bola, né? E a gente está meio fora de forma mesmo, fala, não, fica para uma outra vez, né? Não estou muito legal, não estou bem condicionado, faz tempo que eu não jogo bola. Falou, cara, então se cuida mais, tudo. Uma outra hora a gente combina. E assim a gente vai, né? A gente começa a pensar naquelas propagandas, aquelas coisas para passar no cabelo, na barba, para não ficar tão branco, né? Já começa a pensar uma forma de modificar. E depois, mais à frente, encontramos uma outra pessoa, uma outra amiga de longas datas, e encontra com você, né? E começa a conversar, e pergunta da ex-mulher, né, que nem sabia que você tinha se separado. E a gente fala, não, nós nos separamos. Né? E aí a pessoa olha estranho para você e fala, o que você aprontou? Né? Você separou? O que você aprontou? Né? E a gente conversa, explica a situação, mas segue em frente. Né? Depois desse terceiro impacto, né, de encontrar esses velhos amigos, e sem nenhum tato, né, para lidar com algumas questões, isso acontece muito no nosso dia a dia, muitas vezes, aquele nosso ânimo inicial, né, já está meio baixo. A gente já está olhando meio para baixo para tentar não encontrar mais ninguém conhecido pelo caminho. Né? Então, a nossa vai abaixando. Né? E aí a gente, quando está meio escondido assim, sem querer encontrar mais ninguém pelo caminho, passa um carro, joga água na calça, nossa calça fica suja. Chegamos no serviço, que a gente ouve, o chefe nem quer saber, já fala, nossa, mas você anda desleixado, a calça está suja, você não percebeu? Não dá nem tempo de explicar. Né? Então, essas pequenas coisas que acontecem na vida, a gente dá esse exemplo por quê? Porque às vezes são pequenas coisas que vão acontecendo que vão nos roubando esse ânimo de viver. Vão criando problemas interiores que a gente chega até os extremos da depressão, de suicídio. Né? Às vezes são problemas maiores. Né? Às vezes são problemas do dia a dia que nos levam a pequena depressão. Ou não confiar mais em si mesmo. A nossa moral começa a ficar mais baixa. Quando a gente começa a ficar desanimado por essas questões da vida, essas influências, e a gente tem influências de tudo quanto é lado, né? Da televisão, tudo, a gente chega à seguinte conclusão, né? Nesse trajeto, né? Encontrar velhos amigos faz mal para a nossa beleza, para a nossa saúde e a nossa autoestima. Né? Então, se a gente se deixa influenciar, é o que acontece. Nós vamos perdendo a autoconfiança. Nós vamos deixando que a nossa autoestima fique mais baixa. Além de outros problemas até mais sérios. Nós demos um exemplo corriqueiro do dia a dia. Né? Então, depois de um monte de notícias, um monte de críticas, às vezes a gente se sente arrasado e se deixa entrar nesse estado. Começa a ter medo de tudo, começa a ter pânico de tudo, começa a não ter tanta confiança naquilo que você pode executar e fazer. E aí a gente pensa, mas tem passes, tem tratamentos psicológicos, tem tratamentos médicos, tem remédios, né, dependendo do estágio que a pessoa entra. Tem tratamentos, tá? Mas será que isso é o suficiente? O que está errado em nós? Será que só o tratamento médico, psicológico, é o suficiente? Então, o que está errado em nós? São as nossas atitudes perante as situações. Como assim? Jesus falava, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Todos os dias, nos pensamentos e nos sentimentos, nós temos que renascer de novo. Tivemos um dia ruim? Sim. Mas não quer dizer que o próximo será assim. Tivemos 2 dias ruins? Sim. Mas a gente tem condições de mudar o nosso dia a dia. Aos poucos, muitas vezes. Né? Então, se a gente pensasse diferente, no primeiro, me chamaram de barrigudinho, de gordinho, né? De fortinho, né? A gente já pensa assim, nossa, eu estou tão mal assim. Mas se eu pensasse, graças a Deus eu estou assim, porque eu tive o que comer, fartura de alimentação, condições de ter essa alimentação. Os cabelos brancos, né? Ao invés da gente se sentir velho, envelhecido, né? Graças a Deus que eu vivi muitos anos.
porque tem gente que não chegou aos 20, 25 anos. Na separação, né, enquanto algumas pessoas podem ver de uma forma negativa, eu tenho que pensar, foi um processo da minha vida. A gente casa jovem, às vezes não tem experiência, e depois uma segunda, uma terceira, um terceiro casamento, a gente escolhe melhor, mais maduro, e tem grande chance de dar certo por muito mais tempo. Então, se a gente começar a mudar essa atitude, esses pensamentos em relação aos problemas da vida, essas questões negativas que acontecem, né, eu posso sim fazer um tratamento, né, mas depende de mim. Como eu vejo cada situação? Qual é o lado bom de cada situação? Mesmo que para as pessoas, para mim, né, pareça ser uma coisa negativa, eu tenho que ver o lado bom de cada questão. Se eu só ver o lado negativo em tudo, o lado positivo vai ficando de lado. E aí que eu vou me afundando na minha autoestima, na minha autoconfiança, na minha fé em mim mesmo. A fé humana é divina. A fé em mim mesmo e a fé em Deus também. Porque daqui a pouco eu me sinto abandonado, o último dos homens, não sirvo para nada. Né? Então a gente pode até fazer um tratamento, mas mesmo se a gente for num centro espírita tomar um passe, eu entro lá, sento na cadeira para tomar o passe. E aí eu fico de olho no médium, que vai dar o passe. E ele chega, impõe as mãos, né, começa a dar o passe, mas ele torce o nariz, torce a boca, porque ele pode estar com vontade de espirrar, pode estar incomodando o nariz, né? Mas a gente já pensa, nossa, ele torceu a boca por quê? Será que ele viu alguma coisa ruim? Então a gente tem que aprender a sair desse foco desses pensamentos negativos, depreciativos, contra nós mesmos. Senão nós vamos cavando um buraco para nos enfiar. Então, muitas vezes, o passista estava numa situação de incomodado por ele mesmo, por estar coçando o nariz, gripado, não queria espirrar na gente, né? E a gente já pensa de uma forma negativa. Né? O Alexandre Herculano, um historiador e escritor português, ele falava assim, é um erro confundir desejar com querer. O desejo mede obstáculos, a vontade vence-os. Muitas vezes o que nos falta é vontade. Desejo de melhorar a vida, desejo de ser feliz, desejo de fazer isso, aquilo, de conquistar um emprego melhor, um casamento bom, filhos, etc. Desejos todos nós temos. Mas aqui o Alexandre Herculano, ele fala que ele mede obstáculos. Muitas vezes a gente desiste no meio do caminho. A vontade vence. Então, a pessoa que é cheia de vontade, ela tem algumas atitudes. Por exemplo, né? A pessoa que tem essa vontade ferrenha de fazer alguma coisa, ela tem mais confiança em si mesma. Né? Não importa o que digam, não importa o que façam, se alguém faz melhor, ela faz o melhor dela naquilo que ela pode. Se exercitar-se no dia a dia com o Evangelho do Mestre Jesus, com o meu próximo, seja na profissão, seja com as pessoas da família, eu vou exercitar o melhor que eu posso, sem ficar me comparando para me desmerecer. Então eu tenho essa confiança. Quem sabe o que é bom para mim ser feliz? Somente eu mesmo. Então eu que tenho que definir o que será bom para mim. E pior, né? Se a gente não tem essa confiança absoluta na vida eterna, que estamos aqui para crescer, evoluir, nós vamos nos entregando aos poucos, que achamos que não somos capazes. Por que se importar com os erros do caminho? Se a gente for pegar o exemplo de Paulo de Tarso, o que Paulo de Tarso fez? Não vamos repetir, né? Mas nós temos aqui muitos processos, né, nos livros que Paulo passou, as coisas que ele fez, e quando ele encontrou Jesus na estrada de Damasco, a transformação dele. Só que ninguém acreditava na transformação dele, nem os apóstolos no começo. Então ninguém acreditava. Por quê? Ele era uma coisa e mudou da água para o vinho. O pessoal fala, ninguém muda da água para o vinho assim. Só que ele era honesto no que ele fazia. Quando ele viu que ele estava errado, realmente ele virou a casaca, como se diz. Né? Mudou para defender o cristianismo, pregar o cristianismo. Se ele tivesse ficado se lamentando, chorando, pensando nos erros dele, o que seria Paulo de Tarso hoje para nós? Talvez nada, nem ninguém. Foi o cara que perseguia cristãos, somente. A primeira parte da história dele. Mas a vontade dele era tão grande de passar por cima das dificuldades, dos obstáculos, que ele conseguiu se transformar. Então ele teve, por exemplo, iniciativa,
Ele não ficou esperando as coisas acontecerem. Aí eu vou esperar que os apóstolos me aceitem, vou esperar que as pessoas acreditem que eu mudei. Né? Ele não ficou esperando, ele teve iniciativa. Ele foi fazer aquilo que ele achava que deveria fazer, pregar o evangelho, foi falar com os apóstolos. Eles ficavam meio de olho, meio receoso com ele, mas ele foi, ele enfrentou a situação. Não importa onde ele ia, ele pregava o evangelho, se ele fosse apedrejado, ele continuava. Muitas vezes a gente tem que ter essa força, essa iniciativa, para sair desses momentos tristonhos que nós temos na vida, para confiar mais em si mesmo. Porque o Paulo fez isso. Ele mudou da água para o vinho. Então, o exemplo que ele nos dá. Muitas vezes, os cientistas nos dão muitos exemplos das atitudes, né, de persistência. Por exemplo, Thomas Edison, a gente sabe de muitas experiências dele, né, como outros cientistas, que falavam, eu já tentei tantas vezes, não deu certo, mas eu aprendi mais uma forma errada de não se fazer. Daqui a pouco eu encontro a forma certa. Então, eles não se importavam, os cientistas que descobrem as coisas, eles não se importam com os erros. Os erros são um momento de aprendizado, para chegar mais próximo de acertar, de conseguir atingir um objetivo, que é um invento, uma invenção nova, né, como Thomas Edison, que é mais conhecido da lâmpada, né, que foi mais de 1.200 tentativas até conseguir chegar lá. Qualquer pessoa, né, os próprios auxiliares dele, na 500, 600, falaram, deixa isso para lá, você não vai conseguir chegar. Eu ouvi muitas vezes isso dos assessores dele, e ele persistiu, ele continuou. Então nós temos que ter essa atitude de persistência, muitas vezes, não se entregar no primeiro tropeço, na primeira queda no caminho. Outra coisa, medo do fracasso. Nós, seres humanos, às vezes temos muito medo de arriscar por fracassar. Aí eu não vou no centro fazer uma prece, porque eu posso fazer uma prece que não será legal, não será boa. Não tenho essa experiência. Mas se começar, nunca vai ter. Aí eu não vou dar passe, porque eu não estudei muito isso. É lógico, preciso estudar, é necessário. Mas às vezes é muito mais necessário, além do estudo, dar um passe com o coração, com amor, do que somente estudo e ser uma coisa automática. Então tem muitas variações dentro daquilo que a gente pode fazer para crescer. Então, quantas histórias dentro do fracasso que nós conhecemos, de pessoas que tiveram dificuldades, mas se levantaram, contornaram os problemas e cresceram na vida. Vamos dar um exemplo clássico, né, na história, que uma pessoa, um homem pobre, que nasceu nos arredores de 1809, pobre, passou por várias tribulações e dificuldades na vida, fracassou várias vezes nos negócios, teve um colapso nervoso, teve problemas conjugais, perdeu 8 eleições e continuou, até que ele conseguiu virar presidente dos Estados Unidos. Estamos falando de Abraham Lincoln. Quantas vezes ele teve que sofrer a derrota para se transformar num dos maiores presidentes que os Estados Unidos já teve, que modernizou a democracia, que abordava a causa dos humildes, dos sofredores, dos pobres, da libertação da escravatura. Então ele fez algumas mudanças sociais importantes e é um presidente muito considerado nos Estados Unidos. Então ele foi um tarefeiro para mudar algumas coisas. Mas quantas derrotas ele sofreu na vida? Desistiu no meio do caminho? Não. E se tornou um dos maiores. Então isso é para nos mostrar, esses exemplos, né, que nós podemos transformar a nossa vida. Na hora que quisermos, basta nos ter vontade. Um outro item que muitas vezes a gente se esquece, para trabalhar essa nossa estima, né, é o entusiasmo. Então, o entusiasmo, o Napoleão Hill diz que é a maior força da nossa alma. Se a gente chegar aqui e fazer uma palestra, olha, hoje nós vamos falar do Evangelho, né, e falar sem emoção, sem energia, né, com timidez, inseguro. Se a gente for fazer alguma coisa desse tipo com essa insegurança, nós não vamos tocar o coração das pessoas. Nós não vamos conseguir passar essa mensagem para frente. Não vamos trazer interessados para a nossa causa, para a nossa obra. Ou às vezes para a obra do Mestre Jesus que estamos trabalhando. Como vamos dar um exemplo de espíritas? Nós somos acanhados, muito tímidos. Nós precisamos ter essa coragem de ter esse entusiasmo.
Quando a gente vê uma pessoa fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, pesquisando alguma coisa, a gente acredita na pessoa, a gente segue ela. Nós precisamos também esse entusiasmo pela nossa vida. A vida é curta demais para a gente se entregar na depressão, na tristeza. Momentos podemos ter, sim, todos têm nossos momentos, né? De chorar, de estar triste, mas isso não pode se estender. Os psicólogos dizem que passou de 2, 3 semanas, 1 mês, já é um problema. Ficarmos tristes 1 semana, 10 dias, tudo bem, mas mais que 3 semanas já é um problema que precisa ser tratado. E tem outra coisa que nós temos, um dom maravilhoso, que é a imaginação e o pensamento. O Walter Doyle Staples, um grande escritor também, como são coisas assim, coniventes com a doutrina espírita, né? Tudo que os espíritos falam está conivente com todas as pesquisas que temos por aí. Ele fala assim, quando você vê frequentemente atingindo uma meta em sua imaginação, começa a acreditar que pode atingi-la na vida real. E é uma verdade. Quando nós começamos a pensar, não vou conseguir fazer isso, eu não sirvo para isso. O que nós estamos? Nós estamos se desmotivando. Eu estou acreditando, falando para mim mesmo, que eu não posso realizar aquilo. Eu não posso ser assim, eu não posso ser assado, eu não posso fazer isso, eu não posso ir para lá, ir para cá. Eu estou me limitando na vida. Então, a imaginação e o pensamento nós temos que aprender a controlar. O Albert Einstein falava até que a imaginação é mais importante que o pensamento. Ele sabia que isso trava a nossa consciência. Nos desmotivamos constantemente quando pensamos assim. E aí a nossa vida não vai para frente. Jesus falava que eu vim, trazer o evangelho para que vocês tenham vida abundante. O que é vida abundante? Os recursos o Mestre nos deu, estão nas nossas mãos. Só que essa vida abundante, eu preciso entender qual é o processo dessa vida ser abundante. Depende de mim, depende da minha vontade, do meu entusiasmo, da minha cabeça, dos meus pensamentos, emoções. Então, quando nós temos algumas coisas que começamos a prestar atenção, por exemplo, nos nossos pensamentos, nós começamos a vigiar e orar, para não cair em tentação. O vigiar do Mestre é isso. Nós vamos absorver o que nós estamos pensando no dia a dia e corrigir. Ninguém é perfeito. Nós vamos pensar coisas ruins, até a respeito de nós mesmos, vamos, dos outros também, sim. Só que nós temos momentos que nós vamos parar para pensar, opa, isso que eu estou pensando não é bom. Isso que eu estou pensando de mim, será que é a realidade? Então nós temos que começar a vigiar os próprios pensamentos em relação a nós mesmos. Em relação aos outros, a gente sempre fala no Evangelho, vigiar os pensamentos em relação aos outros. Mas em relação a nós estamos tendo esse mesmo cuidado? Quando nós começamos a pensar, usar essa imaginação, esses pensamentos, nós lembramos da física, o que diz hoje? A física nos diz que tudo está interligado, tudo está entrelaçado, emaranhado. Todas as coisas se comunicam para uma energia que permeia todo o universo. No Livro dos Espíritos, Kardec trouxe que existe um fluido cósmico universal que interpenetra tudo que existe. Então, os cientistas estão chegando ali na doutrina espírita que fala sobre fluido cósmico universal, que leva os nossos pensamentos para todo lugar. Então, é importante parar para pensar nesse nosso dilema. O que eu estou pensando de mim? O que eu estou trabalhando no meu interior? O que eu estou, aos poucos, fazendo uma camada em cima da outra, construindo tijolo sobre tijolo para a minha autoestima, para a minha segurança, para a minha alegria e vontade de viver? O que eu estou fazendo? Quais são os tijolos que eu estou colocando um sobre o outro, sem perceber muitas vezes? Então nós temos que colocar esses tijolos consciente. Colocar um tijolo estruturado, como dizia o Mestre Jesus, quando a casa está construída sobre a rocha, ela não cai. Então essa construção sobre a rocha vai refletir em nós, se ela está ou não. Então quando nós paralisamos no meio do caminho pelas decepções,
a nossa evolução para também. E às vezes nós levamos muito e muito tempo para sair disso. Paralisamos a nossa vida, a nossa evolução. Muitas vezes tem espíritos no plano espiritual que estão lá presos num determinado local, uma colônia, um umbral, uma região traivosa. E o que prende ele ali, que os espíritos dizem? Ele mesmo, a vontade dele. Quando ele mudar os pensamentos, mudar a vontade dele de querer sair daquele local, ele sai. Ninguém pode prender ele ali. Nós, na matéria, podemos ficar encarcerados, né? Mas o espírito não. Ele pode sair dali. Então, o que nos paralisa? É a nossa própria vontade. Então, nós precisamos começar a ver que nós temos esse dom. Será que a gente se acha pouco ser o ser supremo da criação entre todas as criaturas da Terra? Será que a gente acha pouco que a gente pode mudar tudo que a gente tocar, para melhor ou para pior? Será que a gente acha pouco se relacionar com tantas pessoas ao mesmo tempo hoje, porque nós temos tecnologia, temos o WhatsApp, temos vários recursos para se relacionar com tantas pessoas? Será que a gente acha pouco tudo aquilo que a gente pode falar de bom para as pessoas, aquilo que a gente imagina, coisas boas, de mandar essa energia, fazer uma vibração de saúde, de paz para as criaturas? Todos temos essa nossa capacidade de vibrar pelas pessoas, vibrar coisas boas. Então, nós podemos produzir, na usina humana que temos em nosso coração, em nossa mente, produzir coisas boas, energias boas. E lembrar que nós somos espíritos imortais, eternos, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, por que vamos nos sentir tão pouca coisa neste planeta? Erramos, sim, vamos errar muitas vezes ainda. Mas fazer como Paulo, ele paralisou perante os erros dele? Ele não paralisou perante os erros. Então, que caminhos vamos colocar nas nossas mãos para mudar o nosso curso? O que a gente vai fazer amanhã? Nós vamos ficar reclamando das coisas ruins que passamos na vida, que acontecem na vida, sendo que os Espíritos falam, quem é sempre o culpado? Somos nós mesmos. Por quê? As coisas ruins que acontecem na vida, nós somos os culpados? Sim, nós atraímos pelos nossos pensamentos. Falar, é o processo kármico, nem sempre. Às vezes não é um processo kármico, às vezes o teu pensamento está tão ruim, as tuas vibrações e emoções estão tão ruins, que a gente atrai coisas do mesmo teor. Então, se a gente parar no caminho só para reclamar, se lamentar, a nossa vida não anda, as coisas não acontecem. E aí a gente vai perdendo a esperança, vai perdendo o amor próprio. A gente não consegue se olhar no espelho e falar, nossa, cheguei até aqui. Né? Posso estar meio gordinho, posso estar de cabelos brancos, né? Posso ter casado 1, 2, 3 vezes. Eu tenho um amigo que já está no 8º casamento. Está tentando, né? Tentando ser feliz. Vamos criticá-lo? Não. Ele está tentando, a moda dele. Ele tentou 1, 2, 3. Algumas pessoas têm sorte logo no primeiro, né? Outras não. Né? Às vezes a gente é levado pela emoção, muito jovem, e não consegue acertar na primeira. Isso não tem que ser motivo de desmerecimento para ninguém, em qualquer área do ser humano. Então nós precisamos aprender com os nossos erros para que aos poucos a gente possa se equilibrar, aprender esta lição e seguir em frente. Sem ficar triste, sem se entregar à paralisia emocional, que paramos aqui, não vamos em frente, a nossa vida não segue em frente. Então, reclamar não vai nos levar a nada, só vai atrair mais e coisas na nossa vida do mesmo teor. Mestre Jesus falava que o jugo dele era leve, suave. Quem que carrega muitas vezes esse jugo? Nós mesmos. Por isso que os Espíritos falam que muitas vezes a culpa é nossa mesmo. Se eu não mudar as minhas atitudes, fortalecer a minha vontade interior, acreditar em mim, na autoconfiança que eu posso realizar as coisas, e se eu não conheço, eu vou estudar, eu vou treinar, até ficar bom naquilo, para mim conquistar uma coisa que eu quero, que me faz bem na vida, que eu vou me sentir realizado, seja no campo espiritual, seja no campo material, que ambas andam juntas, eu não posso só ter um, só ter outro, tem que ter um equilíbrio na vida.
Então, outro lado é a gente aprender a se entusiasmar com as coisas da vida, até nas pequenas coisas. Se entusiasmar com as possibilidades infinitas que Deus nos dá de realizar qualquer coisa. Então, nas pequenas coisas do dia a dia, né, eu vou caminhar, está sol. O sol é normal, todo dia o sol está ali. Mas como é que a gente se entusiasma, só para a gente dar um exemplo já, para irmos para o final da nossa explanação, que a gente se entusiasma. Então a gente sabe pelo Espírito Miramês, no livro Horizontes da Mente, no livro Saúde, ele também fala a mesma coisa. Kardec também fala isso, quando ele pergunta aos espíritos, eles respondem. O que tem no sol? Quem mora no sol? Tem vida no sol? E todos eles respondem. O Miramês um pouco mais, que nós temos mais conhecimento hoje. Né? Kardec estava começando a desvendar esses mistérios. Fala assim, no sol há uma vida muito elevada, espíritos muito elevados. Não é uma vida material. E ali o Miramês fala que eles preparam a energia para mandar para todo o nosso sistema solar. Manda uma energia pura de amor, de carinho, de afeto para todos os seres viventes em todos os planetas. Então, quando a gente começa a pensar no Sol de uma forma diferente, que ali eu posso absorver raios que são trabalhados, raios de luz, de energia, que são trabalhados por espíritos de uma alta estirpe, então eu vou me sentir mais filho de Deus ainda. Porque eu estou conseguindo participar do universo de uma forma um pouquinho mais concentrada, para sentir realmente a abundância no universo que existe, que Jesus falava, que os Espíritos falam. É abundante, a gente só tem que saber procurar. Então, quando eu começo a pensar num simples raio de sol de uma forma diferente, eu começo a abrir a minha mente, me entusiasmar, me sentir parte da criação. Em coisas simples. Quando eu começo a pensar na água, a mesma coisa, nas fontes das águas, espíritos que trabalham a energização daquela água. Então, cada pequeno ato que a gente tem na vida, o beber de uma água, tomar um sol, caminhar no sol, se a gente começar a pensar na beleza do universo, na beleza da vida que tem por trás disso, e querer participar, querer trocar com essas forças do universo, eu vou conseguir me sentir melhor. Vou conseguir me sentir um filho da criação, realmente. E não um simples ser que não serve para nada. Como muitas vezes a gente fala para nós mesmos. Eu não sei fazer isso, eu não gosto, eu não sei para nada. Eu só atrapalho minha família, já estou velho, sou jovem, não tenho experiência. A gente arruma um monte de desculpas. Mas a gente esquece disso, que a gente é parte da criação. Nós somos co-criadores da criação. Então nós temos que participar sabendo e lembrando aquilo que Jesus nos falou. Vós sois deuses. Tudo que eu posso fazer, vocês podem e muito mais. Por enquanto, muito mais, deixa um pouquinho mais para frente. Mas fazendo alguma coisa que o Mestre nos ensinou de bom, dos potenciais da nossa alma, infinita, imortal, já está de bom tamanho. Então vamos lembrar essa mensagem do Mestre, que nós somos deuses, fomos criados para a eternidade, para crescer sem limites. A gente não sabe onde vai terminar essa evolução. Só conhecemos o Mestre Jesus, que foi o espírito mais evoluído que conhecemos aqui no planeta. Então vamos lembrar das lições do Mestre, com carinho, para que cada dia que acordamos no nosso leito, vamos já pensar que vai ser um dia de realizações, sejam materiais e sejam também espirituais, na nossa alma, para que a gente possa todos os dias viver tribulações, sim, também, mas viver a alegria da vida, a alegria de viver. O reino dos céus está dentro de nós, como Jesus falava. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então só fazer uma pequena prece para encerrarmos a nossa explanação, agradecendo ao Mestre Jesus pelos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, por tudo que temos de bom no nosso planeta hoje, e aprender a usufruir,
com inteligência, bondade, para repartir tudo que temos de bom em nossa alma, com todos aqueles que estão ao nosso redor. Trabalhar essa fé no Cristo, no Pai Criador, e a fé humana em nós, como os seres imortais da criação. Que assim seja, graças a Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.